Isso aqui é um vídeo, não é pra refutar, não. É pra complementar o vídeo de um camarada que eu assisti, que eu curto muito acompanhar, que é o Vivendo Assim 84. Acho que ele mudou o nome do canal, esqueci o nome do canal, o que era antes, não lembro. Me deu um branco aqui agora. No vídeo ele fala que tem uma academia, né, que é uma academia cara, em que tem muitas pessoas de alto patamar, né, mulheres muito bonitas e caras muito bem apessoados. E se você for para lá de bicicleta ou a pé, mesmo que você construa um shape bom, você não vai conseguir nada com esse tipo de pessoa, né? Porque o que manda é o dinheiro. Eu concordo com ele em 80%. Por que 80%? Porque se você tiver uma beleza. Ele falou também que se você tiver uma beleza muito acima da média, você consegue ter uma coisa casual com esse tipo de mulher. Você consegue até se enturmar um pouco com esse tipo de pessoa. Mas é a nível superficial, momentâneo ali, né? Circunstancial. Não vai ser algo fixo, você não vai conseguir adentrar aquele meio. Né? E eu concordo com ele também. Né? Se você tiver uma beleza, se você como homem tiver uma beleza muito acima da média e construir um shape, esse tipo de mulher você vai conseguir no máximo ter uma parada, um sexo casual ali, ou sei lá, se você conheceu ela numa noite, é, sei lá, vocês estão numa festa, num ambiente em que está todo mundo com sangue quente, todo mundo bebendo ali, alegre, vai conseguir uns beijinhos ali e tal, mas nada muito além, sabe? Mas tirando, existem duas possibilidades de você conseguir coisas com esse tipo de mulher, não sendo extremamente bonito ou estando no shape exemplar ali, sabe? E sem precisar também ser rico, né? Tem dois, tem um terceiro caminho, óbvio para quem quer e para quem tem a capacidade de conseguir esse terceiro caminho, que é o seguinte: não são quatro caminhos na verdade, que é para você ter um sexo casual, uma coisa casual ou momentânea com esse tipo de mulher, é você sendo extremamente bonito ou construindo um shape ali exemplar, né? Que foi o que ele falou. O segundo caminho é você ter dinheiro, ser rico, que aí você vai conseguir ter quase tudo dessas mulheres, por mais que não seja genuíno. Quase nada no mundo é, fala a verdade. Existe o terceiro caminho, que é você ser um influencer, né? Você às vezes pode não ter um shape muito foda, você pode não ter muito dinheiro, mas se você é um influencer ali, sabe? Tipo o Mosquitão, tipo esse pessoal aí, tipo o Fontinelli, esse pessoal do TikTok aí, que não são caras extremamente bonitos, não tem um shape exemplar, não tem muito dinheiro, mas eles aparecem na mídia em videozinhos de TikTok como influencer, eles conseguem, sim, transitar nesses meios, serem bem tratados, até porque eles estão na mídia, né? Mas isso é muito raro. E o quarto caminho é você ser um homem caracterizado. Como assim? Eu tenho amigos que são caracterizados. São amigos assim que têm uma aparência boa, assim, são bonitinhos, não tem uma beleza muito acima da média, mas no lugar em que estamos, em que sim, você tem que ter dinheiro para poder ter alguma coisa, você tem que ter influência. No município que eu moro, você tem que ter uma certa influência, né, um certo status para poder conseguir ficar com esse tipo, com as mulheres bonitas, com as melhores mulheres do município onde eu vivo. Mas os meus amigos, eles não são muito influentes e não têm muito dinheiro, mas eles são caracterizados como assim? Os caras, eles meio que têm uma vibe meio próspera, assim, não é de dinheiro. Simplesmente os caras têm o corpo entupido de tatuagem, são descolados, né? Tem um traquejo social. Eu tenho então um amigo então que ele tem um traquejo social sabe, exemplar. E tem outro que não tem um traquejo social tão bom, mas ele é bem carismático. E ambos os dois, fisicamente, são bem parecidos, né? Ambos são branquinhos assim, e tem um corpo repleto de tatuagem e veste umas roupinhas legais, sabe? E com isso, mesmo eles não sendo extremamente lindos, não tendo o shape exemplar e não tendo muito dinheiro, só com esse carisma e essa caracterização, no caso de se vestir bem e ter o corpo repleto de tatuagem, já dá um tempero a mais que eles conseguem ter acesso a mulheres muito boas. Não são as melhores, mas também estão longe de ser as piores. Os caras eles conseguem ter uma vida ali de boa. Então eu acredito que se você
for desse jeito, tipo, se você não for um influencer, não tiver uma beleza muito acima da média, não tiver um shape muito foda, sabe? E não ter dinheiro, se você for um cara caracterizado, você consegue ir para esses lugares e ser bem tratado, né? As pessoas não vão te tirar de miserável, né? As pessoas às vezes não vão nem perder tempo pensando no que falta em você, no que você não tem, né? Você pode até chegar com uma bicicletinha ali cromadinha, bonitinha, ou de skate, mesmo tendo 33 anos para cima. Você pode chegar numa motinha ali, de segunda mão, até um carro ali que não é tão legal. Mas sair do carro, você tá com uma roupa bacana, com umas tatuagens estrategicamente, assim, bem colocadas no seu corpo, um corte de cabelo bacana e um traquejo, saber se comunicar, saber falar, saber chegar e sair. Cara, você vai ficar com esse tipo de mulher e pasmem, senhores, algumas dessas mulheres vão até querer ter um relacionamento com vocês, dependendo da faixa etária ali, sabe? Vão até querer ter um relacionamento com vocês. Ainda mais se vocês souberem trabalhar nas redes sociais, os lugares que você conseguir frequentar com um salário mínimo, sei lá, mas se você conseguir tirar fotos estratégicas nesses lugares assim, e montar uma rede social bacana, pô, você vai ter muito. Você vai conseguir tirar muito do pouco. Isso é prosperidade. Não é você ter muito, é você conseguir fazer muito com o que você tem. E esses meus amigos, eles são prósperos, né? É o que eu quero dizer do cara caracterizado, entendeu? E eu conheço muitos aqui que não necessariamente são meus amigos, mas eu conheço muitos aqui que não têm aparência exemplar, não têm um shape exemplar, não têm muito dinheiro, não são conhecidos, não têm muita influência aqui no município onde eu moro, mas são caras caracterizados. Eu tenho um amigo que foi morar em outro lugar bem distante, não tá morando mais no Rio de Janeiro, que ele é um cara que ele também, ele não é exemplar em tudo, construiu um shape legal, construiu um shape legal, não tem abundância financeira, é bem jovem e por ser um cara caracterizado, né? Ele se veste bem, tem um molejo ali, aprendeu a ter um traquejo, né? Tem tatuagens estratégicas assim, tatuagens pontuais no braço assim onde fica legal das pessoas verem, o cara consegue muita coisa, entendeu? Então basicamente é isso. O lance é que para você ser atraente, você só não pode ser um cara sem graça. Você não pode ser um homem sem sal. Entendeu? Se você não for um homem sem sal, você pode não ter acesso às mulheres que os caras ricos têm, mas você não vai passar fome, entendeu? E, cara, muitas das vezes você não precisa nascer extremamente bonito, você não precisa nascer branco, você não precisa nascer com olho verde, não, entendeu? Esses dois amigos assim que eu dei o exemplo, eles são branquinhos, um tem até olho verde, né? Mas eu uso de exemplo também um amigo meu que tem o mesmo fenotipo que eu, tem a mesma cor. Eu sou pardo, né? Ele também é pardo. É, o tipo de cabelo é igual, ele é um pouquinho mais alto, mas sim, a gente é até um pouco parecido ali, né? O fenotipo é o mesmo, mas ele se temperou, ele se caracterizou e consegue fluir socialmente, ele consegue fluir sexualmente, entendeu? Ele consegue tirar muito do pouco. Então, cara, se você souber vender o seu peixe, se você souber se caracterizar, você não precisa ter medo de chegar num ambiente de bicicleta, de carro que não é tão bom, ou numa motinha ali de segunda mão. Se você souber se fazer, você consegue prosperar nos ambientes. Você não vai ter o melhor daquele ambiente, mas também você não vai sair zerado, no 0 a 0, você entendeu? É basicamente isso daí. Mas vai das pessoas, né? Tem paciência também. Eu não tenho paciência para isso. Mas é aquele negócio, se você não tem dinheiro, tem jeito sim.